Olá, João Silvério, curador, crítico de arte, aliás, dono de uma biografia que eu irei ler de seguida, mas antes de mais devo dar-lhe as boas-vindas à nossa rubrica Em Palco, um palco que ainda está vazio, mas que sabemos, pelo menos hoje, já temos datas para a reabertura. Bem-vindo, João. Vou ler então a sua biografia. O João, que está connosco desde o início, não é? Praticamente. João Silvério é mestre em Estudos Curatoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, é curador associado da coleção de arte contemporânea da Fundação PLMJ, curador e tutor no projeto Rama Residências Artísticas, Maceira, Portugal. Inicia a sua atividade como curador independente em 2003, criou o projeto independente Empty Cube em outubro de 2007, que tem apresentado projetos de artistas, designers e arquitetos. Foi presidente da secção portuguesa da AICA, a Associação Internacional de Críticos de Arte, desde março de 2013 até dezembro de 2015. Escreve regularmente sobre projetos artísticos em catálogos, publicações e websites, entre os quais no www.emptycube.org. Lá está. João, começo pelo início dos inícios. Assumiu a curadoria da primeira exposição patente no Centro de Artes de Águeda. A coleção, Reloaded, era o título, inaugurou em maio de 2017, ao mesmo tempo que todo este edifício, e foi uma exposição a partir da coleção Norlinda e José Lima. Eu pergunto ao João como é que olha para essa exposição e para tudo o que lhe foi inerente 4 anos depois. Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite, boa tarde, muito obrigado pelas boas-vindas, é sempre um prazer trabalhar convosco, também com a cidade de Águeda, porque o centro não é independente da comunidade e isso pareceu-me imediatamente importante no momento em que foi feito o convite pelos colecionadores, pelo Centro de Artes de Águeda, pela sua edilidade à época, de que se mantém a senhora vereadora Elsa Corga, e foi uma experiência. Foi a minha primeira experiência de maior envergadura, digamos assim, até porque a vossa sala tem dimensões generosas, o centro é muito bem equipado, para expor, digamos que a minha visão mais abrangente da coleção Norlinda José Lima. O título, Reloaded, tinha a ver com uma questão que era voltar a fazer numa linguagem, digamos que mais contemporânea ou digital, um download, mas o meu download do que seria a coleção. O que era a minha visão da coleção, tendo em conta também como seria importante mostrar de que forma, e algumas obras de uma coleção que tem um espectro muito alargado de várias técnicas, meios, questões sociais, políticas, questões escritas. Relembro aqui a obra do Leon Golub, como relembro também entre outras, como por exemplo a obra do Noé Sendas, que tinham, ou seja, era uma das figuras dos Nameless, que estava montado numa bicicleta, e isso foi não é uma ilustração, mas foi uma escolha propositada, porque é algo que tem muito a ver com o tecido empresarial, social, não só da Águeda, mas dessa área do país. Entre outras obras que foi muito importante mostrar. É sempre importante dar o primeiro passo, e isso foi uma iniciativa do município de Águeda, em ter um centro cultural que eu acho e continuo a achar, que é dimensionar também para o âmbito populacional, para a escala da cidade e também dos concelhos vizinhos, ou seja, também não é um elefante branco, e agora eu vou falar aberto e sinceramente, como penso que me conhecem, é proporcionado, tem um excelente auditório. Relembro que a inauguração da exposição foi à época muito visitada, que hoje é uma situação que temos uma dificuldade enorme e não sabemos quando voltamos a ter. Lembro-me também da primeira iniciativa, do primeiro espetáculo do auditório, que foi uma coisa que me ficou na memória, não vou dizer que ficou mais na memória do que ficou a exposição de que eu fui curador, mas também agradecer aos colecionadores que tiveram com o Centro de Artes de Águeda, também já com a nossa colaboração, Daniel, e com a equipa, uma parte da equipa que ainda está presente e outra equipa que estava à época. Foi uma experiência, foi montar de raiz, com o edifício a ser finalizado, para ser inaugurado, ou seja, tudo era novo.
e tudo era novo no contexto de Águeda, independentemente do resto do país, mas também era novo no país porque era mais um centro de artes vocacionado para a arte contemporânea, mas também para as artes cênicas, artes de espetáculo, numa zona que, embora esteja perto da costa, que é maravilhosa, já tem, digamos que algum sentimento que está um pouco mais interior, está mais interiorizado. Há uma questão que eu queria salientar, que é a adesão das pessoas de Águeda, que foi imensa, em toda essa celebração, que foi a exposição, a abertura do auditório, o espetáculo, foi absolutamente emocionante, mas foi importante, ou seja, participar de um evento onde todos estão a participar, e eram todos os que estavam aí, todos os que aí vivem, e muita gente fora que eu também vi. Por outro lado, foi importante para mim trabalhar uma coleção, já trabalhei várias coleções em Portugal, trabalhar uma coleção que ainda não tinha trabalhado, ainda não tinha discutido a escolha com o colecionador, ainda não tínhamos posto questões, ainda não tínhamos, digamos, discutido porque esta e porque não a outra, e ter uma visão de panorama da coleção que eu não tinha antes de ter a base de dados, antes de ir ver as obras e antes de escolher também em função das dificuldades do espaço, faço aqui uma nota, mas também das modalidades e da forma como o espaço se tornou muito apto a certo tipo de obras que de outra forma pode não ser fácil expor, e isso foi um desafio, é sempre, mas foi um desafio bastante grande, e digamos que dar esse ponto de partida, por acaso é o título de uma outra exposição, de um outro espaço que eu abri num outro município, uma outra coleção privada, mas é realmente o primeiro passo para dar continuidade àquilo que é a história do Sentados de Águeda até hoje. E a verdade é que as revisitações à coleção na Linda José Lima depois da sua já aconteceram diversas vezes e sempre com ótimos resultados. Ando agora um bocadinho para a frente no tempo, para uma outra curadoria do João no nosso espaço expositivo, mas desta vez em nome próprio. Falo-lhe naturalmente de Topography of Memory, que foi uma exposição então do artista Alexandre Batista, não é, que comemorava na altura os 30 anos de carreira. Foi uma exposição que inclusive também trouxe um ciclo de conversas nas quais se debateram várias temáticas, todas elas ligadas evidentemente à arte contemporânea. Como é que viu esta exposição na altura, que ainda se mantém como a única em nome próprio, em nome individual, no espaço expositivo do centro? Bom, a exposição ou seja, sobre o trabalho do Alexandre Batista e sobre essa, agora vou passar a português, sobre essa topografia subjetiva da memória do Alexandre, plasmada nos trabalhos que ele realizou durante mais de 20 anos, e depois fizemos um recuo até cerca de trabalhos mais antigos, para dar um enquadramento de diríamos, 3 décadas de trabalho. Começou quase 1 ano e meio, 2 anos antes. Já tinha feito uma pequena exposição com o Alexandre, aliás, não fiz uma exposição, escrevi um texto para o Alexandre, para a Galeria 7 em Coimbra, que passa agora a publicidade, penso nestes nossos meios da publicidade até pode ser vantajosa para puxar colecionadores e para puxar, não é a mesma coisa comprar máquinas de lavar, não é? Portanto, e na altura foi quando eu tive uma aproximação primeira à obra do Alexandre, depois surgiu um convite dele, depois surgiu mais um convite do Centro de Artes de Águeda e do município, e foi um projeto desenvolvido, foi um projeto de uma grande complexidade, porque a exposição trazia consigo uma topografia de facto da memória, ou seja, um mapeamento do próprio, um mapeamento emocional, mas também um mapeamento político, porque se referenciava em grande parte da história da vida do Alexandre e dos seus familiares, uma relação com Moçambique, ex-colónia, com Lourenço Marques, de que resultou uma peça que foi exposta cá fora, uma escultura que inclusive as pessoas podem passar por cima, que tem uma inscrição particular, uma inscrição de certa forma polémica, que em calçada portuguesa diz o seguinte: aqui é Portugal,
onde o Alexandre inscreveu aquele seu símbolo daquele coração que ele inscreve em todos os materiais gráficos, plásticos que ele próprio produz ou que outros produzem. Essa peça acaba por ser uma peça muito contraditória, num certo aspecto. Essa peça estava instalada foi uma decisão muito vincada do próprio Alexandre. O meu trabalho de curadoria, geralmente, e aqui o artista poderia estar aqui a falar connosco, é um trabalho ou seja, é sobre, do ponto de vista de alguma questão histórica ou de questões processuais do desenvolvimento da obra, mas é uma curadoria discutida, negociada, mas discutida. E o Alexandre tinha uma grande vontade de construir essa peça, que no fim de contas é um modelo reduzido, adaptado, como já falei, de uma praça, de um passeio, de uma praça em Lourenço Marques. Lourenço Marques, quando estamos a falar de Lourenço Marques, estamos a falar antes desses países serem países independentes, portanto Moçambique, que hoje está a passar, no momento em que estamos a falar de uma fase trágica no norte do país, como é sabido, e que esperemos que passe poupando mais vidas possíveis, mas à época também havia outra questão, que era o facto do pai do Alexandre ter sido militar, e há uma outra visão do que é o período colonial a partir daquele que lá esteve a fazer, digamos, como servidor do Estado à época, não é? E portanto essa memória colonial, que não é tão comum quanto isso, vem também como qualquer coisa que acaba por ser resolvida muitos anos mais tarde através do trabalho do Alexandre, mas também deixando essa memória histórica, essa memória que é também, digamos, como uma ocupação, eu diria, terrível, que é quando num outro país alguém põe aqui não é Moçambique, aqui é Portugal. Portanto, essa obra, com um ponto de vista crítico muito agudo, muito apurado do Alexandre, digamos que estando fora do centro, dava, digamos que era um preâmbulo para entrar para a exposição e colocava-nos perante essa ambiguidade, essa memória histórica. O trabalho desenvolvido foi um trabalho muito intenso, e há uma coisa que eu gostava de referir, que eu na altura, creio que na inauguração referi, que foi, isto agora é do ponto de vista prático, técnico e logístico, toda a exposição do Alexandre com diversos meios, desde neon, instalação, impressões, e os trabalhos que o próprio Alexandre fez em ateliê, toda a exposição foi construída do ponto de vista dos materiais necessários, de peças que foram feitas de raiz, mais o catálogo num raio de 100 km. Ou seja, isto também diz uma coisa, diz que o centro tem a aptidão para trabalhar uma exposição destas, mas os meios necessários para trabalhar existem na área, ou seja, também do ponto de vista do que é a cultura como motor do desenvolvimento económico, relacional, funcionou. Portanto, isso foi uma experiência social e humana com uma quantidade de pessoas que eu não conhecia, muitos ficaram amigos, muitos já estive para voltar a recorrer, e entrou a pandemia, para produzir certo tipo de objetos ou inclusive de edições, foi possível realizar num raio de 100 km, um raio de 100 km que se estende até ao Porto. Mas é nesse raio de 100 km, e também se estende, digamos, para sul, foi possível produzir toda a exposição. E isso teve uma grande importância, porque grande parte do trabalho apresentado na exposição foi trabalho original, o Alexandre foi concebendo com vista à sua exposição individual, e foi também, do ponto de vista da sua memória pessoal, não só esta inscrição, como parece na sua vivência autorreferencial, biográfica, em alguns casos, emocionada, como se pode ver em documentos de inauguração do próprio, que é absolutamente natural, mas também na série Mugshots, em que o Alexandre vai buscar outro tipo de memórias, que são arquivos que identificam criminosos, ou seja, há toda uma ideia acerca de tudo aquilo que vai transigindo, que é a esfera da liberdade, que é a esfera do respeito pelo outro, dos direitos humanos, está inscrito nesta exposição, e que aparentemente parece mais concentrada nas figuras que lhe estão próximas, mas que na obra tudo isso já vinha num âmbito muito mais alargado e muito mais interessante também desse ponto de vista. Em alguns casos, digamos que
criando alguma tensão, porque estamos a falar de questões que têm a ver com o ser humano, mas que o Alexandre já tinha inscrito no seu trabalho. Salientar que a produção de catálogo foi bastante exigente, o próprio Alexandre desenhou o catálogo, mas também das colaborações que a exposição teve, como um texto sobre esta questão da memória do curador Nuno Faria e uma colaboração de um artista, do artista João Louro, que pelo facto de serem amigos, de se conhecerem bem, teve uma colaboração absolutamente inusitada para mim. O convite partiu de uma ideia minha de sugerir aos dois, porque não, encontrarem-se nesta exposição, e João Louro escreveu um notável texto sobre a série Mugshots. Portanto, ou seja, tudo resultou de um trabalho, digamos que quase 2 anos e meio, bastante exigente também na montagem da exposição, ou seja, até chegarmos ao centro que trabalhou muito bem e apresentou muito bem a exposição, foi um trabalho que me deu um imenso prazer, muito esforço, até pelas questões essenciais, psicológicas, mas outras também de referência histórica, e depois perceber que não só pelo público que esteve presente na inauguração, mas também durante o percurso da exposição, que ainda esteve, creio que mais de um semestre, nas pessoas convidadas, são pessoas ligadas ao universo da arte contemporânea, de diversas áreas, no confronto com a exposição e com as questões que se punham em presença do artista e em presença do curador, que aí é secundário. A exposição era do Alexandre Batista, não era uma exposição minha. O curador aí é alguém que, digamos que é um mediador, que faz uma transição, uma passagem, porque a obra que lá está, e se formos vê-la hoje, que estará no ateliê, outras, algumas, felizmente, foram para coleções, a obra fala por si. Exatamente, exatamente, João. E vamos avançar agora para o futuro. Durante a próxima semana vamos encontrar-nos na Universidade de Aveiro para a montagem da exposição O Desenho na coleção Norlinda e José Lima, uma seleção. Uma coleção, aliás, uma exposição com a sua curadoria e que integra o ciclo O Desenho como Pensamento, com direção artística do Alexandre Batista, que iniciou em setembro do ano passado. Pergunto ao João, de um modo geral, como é que olha para este ciclo e de um modo particular, como é que olha para esta exposição? Bom, comecemos pelo ciclo. O ciclo já começou diria quase há um ano. Foi em setembro. Em setembro. Portanto, há cerca de mais de meio ano, 7, 8 meses. O ciclo parece-me um ciclo bastante interessante, pegando na ideia do desenho como pensamento. Aliás, o ciclo já tinha começado anteriormente com 3 primeiras exposições que o Alexandre tinha feito. O Alexandre concebeu este ciclo. Falámos alguma coisa sobre o ciclo e a uma determinada altura estava a começar a ser planificada a exposição que está na sala principal, com a curadoria da Sara Antónia Matos, que é uma curadora de respeito e muito, muito particular e muito singular, e entretanto surgiu a ideia de regressar, que eu sei que tem regressado bastantes vezes à coleção Norlima José Lima, peço desculpa, com outras curadorias, o que é muito útil, porque assim, uma visão é insuficiente. Qualquer visão é insuficiente e a última visão é ainda insuficiente quando a obra ou quando a coleção permite abrir espaço a outras visões. A coleção Norma José Lima permite muitas visões e outras, mesmo as que têm sido mostradas também em São João da Madeira, e na altura o Alexandre começou a desenhar, tanto quanto eu sei, o ciclo, ou seja, de uma forma perspectiva por um lado, mas atingindo pontos, no sentido do alvo, não é? No sentido de atingir, de disparar, zonas onde o desenho é fundamental, é importante, o desenho industrial e outras áreas, uma variedade grande de artistas e vários sítios na cidade, e a proximidade de um centro de conhecimento da Universidade de Aveiro, uma sala de exposições, creio que desenhada por Cisa Vieira, que é uma pequena sala de exposições, portanto já vamos falar um pouco da exposição, ou seja, essa colaboração, também essa sinergia, digamos que lá estamos outra vez na esfera destes quase que 100 km, que no caso da programação agora do centro, não só do ciclo,
eu creio que ultrapassou em muito esses 100 quilómetros, inclusive nas artes cênicas, na forma como também fazem divulgação, que eu acompanho e muita gente acompanha, tanto quanto tenho percebido, e o ciclo é um ciclo que me parece invulgar não só na programação, antes da extensão falar na qualidade das escolhas feitas pelo programador-curador, embora artista, mas programador-curador, e que tem aberto vários campos, não é uma questão só de variação ou de variabilidade. Também não foi abrangente tentando incluir todos, mas teve o critério, que só isso poderá explicar, e esta extensão à Universidade de Aveiro parece-me realmente bastante importante, até porque há um núcleo, creio eu, agora espero não estar enganado, da Universidade, que tem um pequeno polo, há uma ligação à Águeda, portanto, ou seja, tudo isso lá estava, o Alexandre trabalhou e fez-me um convite, e esse convite também passa pelo centro e pelo município, para trabalhar uma pequena exposição. É uma pequena exposição, é um apontamento, digamos, sobre o desenho na coleção, que tem uma extensão, digamos, considerável, mas onde eu vou tentar mostrar algumas obras que são obras seminais de alguns artistas, já de três artistas, infelizmente já cá não estão, já faleceram, são artistas absolutamente invulgares e absolutamente fantásticos, foram, e a obra ainda é e será, mas também algumas obras por exemplo, algumas obras que são muito identificativas de uma fase da artista Carla Filipe. Há uma obra de Helena Almeida absolutamente invulgar pela escala, pelo tipo de obra que é, um desenho da série de papel artes do Fernando Calhau, um perfil do José Escada, mas também há uma obra de Sol Lewitt, há uma outra obra de Cristo e da sua mulher, ou seja, são pontuações, não é mais do que isto, porque são 20 e poucas obras, mas pretendo dar e abrir campo, porque eu penso que numa exposição mais alargada sobre a coleção, especificamente sobre o desenho da coleção, e o desenho, entendamos aqui na ideia expandida de que o desenho pode ter, vai aparecer também um livro de artista, que é quase que um livro de artista escultura, mas isso eu agora também não vou revelar muito mais, e que pretende, não diria chamar a atenção, porque a coleção tem sido bastante mostrada, bastante não é suficientemente, ainda tem muito para mostrar, há muitas portas de entrada para aquela coleção, também para outras, como já referi, as boas coleções, alguns artistas permitem ter diferentes pontos de acesso e há diferentes pontos de vista de quem faz, mas permite chamar a atenção para o lado internacional que a coleção sempre teve. A coleção tem muitos artistas internacionais, e há pouco eu falava na inauguração, por causa das questões da violência na primeira, na coleção Reloaded, no Leão Golub, mas havia outros artistas internacionais também presentes, e portanto é de uma forma, digamos que com alguma humildade que eu faço esta exposição, com o maior respeito pelos colecionadores, mas tentando pontuar naquela sala portas de entrada para o que pode vir a ser um olhar mais abrangente, de um estudo mais aprofundado sobre o desenho na coleção, que tem diferentes modalidades e uma riqueza muito grande, e daqueles artistas que ali estão ficaram imensos de fora, mas qualquer seleção inclusiva é exclusiva no sentido da exclusão de outros, mas isso tem a ver com condições não só espaciais, como com inclusive da disponibilidade de obras e tudo mais. Exatamente, até porque escolher também é excluir, não é? Também é uma coisa que... Excluir. Exatamente. Escolher deve ser inclusive, mas a limite, quando se escolhe, quando se decide, quero este, não quero aquele, aquele que não se quer, mas terá lugar noutras escolhas e noutras visões e noutras leituras que a coleção tem sido sujeita, e que penso que será sujeita no futuro, e pelo menos as que vi têm sido bastante interessantes. Claro que sim. Portanto, voltando a esta ideia, à questão do ciclo do desenho com pensamento, o João acha que pode ser uma forma de Águeda também se afirmar aqui neste plano descentralizado da arte contemporânea? É assim, como estávamos a falar há pouco, talvez como eu referi, digamos que esse círculo de 100 km, quando eu tive que produzir uma exposição de raiz com o Alexandre,
foi a exposição monográfica, a primeira exposição monográfica que o Centro de Artes de Águeda fez, já ultrapassou em muito, e aqui não terá sido provavelmente na produção, mas já ultrapassou em muito, basta ver, olhando para o ciclo de desenho, artistas que vêm até de geografias diferentes, vêm artistas que estão no Porto, há outros que estão, penso, ou em Évora, outros estão em Lisboa, outros estão portanto, outros estão até relativamente próximos de Águeda, ou seja, essa geografia já se alargou, a programação, eu penso que a programação do ciclo de desenho como pensamento pode ser um modelo para uma programação de artes visuais mais continuada. Eu não quero dizer com isto que não a tenha, mas com uma programação mais continuada, que faz com que o trabalho, a apresentação de trabalho dos artistas, o facto de os artistas deslocarem a Águeda, à comunidade, testarem, podem estar uma tarde, podem estar um dia, alguns estão 3, segundo eu percebi, outros estão mais, eu já estive aí, não diria temporadas, mas já estive às vezes uma semana, 2 semanas, o que é necessário para se trabalhar, mas depois acaba por ter acabamos por ter uma vida em comunidade, uma vida de relação com outros, com pessoas que vamos encontrando na rua no dia seguinte, umas conhecemos, outras não, umas vamos vê-las na inauguração, outras vamos vê-las numa conversa, e isso de um ponto de vista não só da arte contemporânea, mas também da própria evolução sociocultural local, parece-me ser importante. Aliás, a ideia de construir o centro, que remontará uns anos atrás, e que eu não conheço bem a gente, conheço algumas das pessoas que estiveram no princípio, algumas ainda estão, também digamos na tutela local, foi precisamente ter um dispositivo, um equipamento cultural para servir a comunidade e as comunidades que estão próximas e outros que vêm de fora. Eu conheço pessoas que já foram, inclusive, talvez até espetáculos, talvez não, espetáculos da Presidente do Auditório que foram daqui. Ou seja, o Centro de Artes de Águeda existe, agora, a partir do momento em que existe, tem que se manter um ritmo, digamos que um passo, não apressado, até porque o tempo não está para essas coisas, e não estava já não estava antes da pandemia. O panorama cultural sempre foi muito difícil e isto simplesmente veio destapar, mostrando um agravamento de muita gente que neste momento está a sofrer imenso, aliás, todos, inclusive aqueles que provavelmente não trabalham no vosso equipamento, independentemente das condições que tenham ou não. O panorama cultural em Portugal sempre foi muito difícil e sempre se agora a palavra resiliência é uma palavra que é absolutamente necessária, a palavra resistência eu acho que é a palavra mais antiga de quem trabalha em cultura, em qualquer parte do mundo. E essa parece-me ter sido também um ponto de partida para quem resistiu quando provavelmente foi pensada a ideia, enquanto não havia sequer a primeira pedra, enquanto aquela chaminé estava ali isolada, sem o centro a dar enquadramento e ela a dar enquadramento ao centro. Portanto, a mim parece-me que é um bom ponto de partida, porque é uma programação sistemática que, seguida de talvez sobre outros temas, outras questões, com continuidade, virá a reafirmar, porque eu acho que o centro já se afirmou no panorama nacional e fruto das redes sociais em que vivemos hoje, mesmo internacional, nem que não seja por via imagem que vamos vendo, que vai sendo reposted, que vai sendo passada por artistas que têm amigos artistas no estrangeiro, os currículos que estão online, que mostram que naquela data o artista expôs no sítio tal, alguém diz, onde é que é o Centro de Artes de Águeda? Não faço ideia, se alguém estiver em, sei lá, Montreal, sabe onde é que é a Águeda, não tem que saber. Também não tem que saber onde é que é Montreal. É bom que todos saibam em que geografia do mundo é que vivemos, mas o facto de ser uma cidade relativamente mais pequena, por um lado esconde uma cidade que tem uma história de um tecido empresarial forte, imenso, extrapula, digamos que até o coeficiente habitacional que variou, com certeza como variou em todo o país nas últimas décadas. Portanto, há todo um património que o centro revitaliza, do meu ponto de vista, e que põe cá fora, sem revivalismos ou nostalgias, mas que põe cá fora presente para partilhar historicamente, partilha património, partilha também o património que está a ser construído, que é o que os artistas como o Alexandre e como outros, e como os que estão no ciclo, estão a fazer. E agora, quando olhamos para trás, eu dizia um ano, mas em setembro, as primeiras obras já fazem parte do património acumulado da programação do ciclo, mas também do centro, das equipas, das tutelas,
que têm todos responsabilidade, principalmente para com os artistas, de dar-lhes um prolongamento no tempo. Portanto, um programa como este, outro que seja, a continuidade deste, com periodicidade ou não, isso as tutelas avaliam, até consoante as condições, são as condições de continuidade e de estar presente, mas contribuir. Não basta estar presente, é preciso contribuir. E o contributo tem sido, do meu ponto de vista, muito grande. Muito bem. João, agora mudando um bocadinho o assunto para uma perspectiva mais geral, digamos assim, como eu referi na sua biografia, iniciou o seu trabalho como curador independente em 2003, e pergunto quais é que são as diferenças que identifica desde essa altura até à atualidade no campo da curadoria e da arte contemporânea em Portugal? Bom, as diferenças são, nas duas vertentes que são postas na questão, são imensas. Isto agora só como uma nota, a minha primeira curadoria independente que eu fiz numa sala de exposições da livraria Assíria Alvim foi com um artista que integra precisamente o desenho com pensamento, que foi com um projeto com o Luís Paulo Costa. A partir daí sucederam-se outros trabalhos, outros projetos, o projeto Empty Cube, que teve muita importância para mim e que penso que isto virá a ser perguntado mais à frente, eu falarei sobre o Empty Cube e o seu desenvolvimento no presente. Agora, as diferenças são muitas. Vamos ver uma coisa, não só no panorama galerístico, não só, por exemplo, no intercâmbio internacional, que foi sempre uma dificuldade, mas também um trabalho com muitas dificuldades de internacionalização da arte contemporânea portuguesa, de internacionalização nas duas vias, naqueles que saem, mas também naqueles que vêm a Portugal ver a arte contemporânea portuguesa, estar no contexto, perceber o contexto, e isso também foi acontecendo, foi mudando. Há uma nova geração de curadoras e curadores que são muito desafiantes, mesmo para mim, que sou de uma geração um pouco mais velha, um pouco, faz o favor, mas um pouco mais velha. Há novas perspectivas, novas questões que começaram também a estar presentes, que estavam, digamos, que não fechadas na gaveta, mas que estavam com dificuldade em ser abordadas, e há uma geração mais nova, embora algumas curadoras e curadores tenham já posto essas questões muitas vezes em projetos positivos que fizeram, estou-me a lembrar de Isabel Carlos como outros, mas neste caso eu acho que é um caso de referência. Eu penso que nesse aspecto eu acho que houve uma mudança substancialmente qualitativa. E depois há uma coisa, apareceram cursos de curadoria, eu próprio fiz um, já tinha começado curadoria antes, eu próprio fiz um mestrado em curadoria. Há mais gente formada, com uma qualidade de investigação muito grande. Existe um panorama galerístico um pouco mais alargado, embora o mercado de arte em Portugal seja um mercado restrito. O colecionismo com dificuldades sobreviveu, e aí a importância de, mesmo com este apontamento da coleção Norlinda José Lima, estar uma coleção num centro de conhecimento que é uma universidade, eu acho que do ponto de vista simbólico, é um sinal que é importante. Mas também mudaram, digamos que, perspectivas. As políticas culturais, eu confesso que não sei se mudaram assim tanto. Como eu referi há pouco, os problemas antes da pandemia, os problemas não se alteraram muito, o que se alterou foi as condições que a pandemia praticamente anulou. Em termos de políticas culturais, agora, do ponto de vista de novas galerias, novas perspectivas, novos curadores, programação de algumas instituições que foram sendo alteradas e tudo mais, eu penso que há uma vontade de melhoria, principalmente dos artistas. O panorama artístico português é um panorama muito rico. Nós temos artistas muito interessantes, não interessa agora aqui valorativamente se são bons ou são maus, isso depende da apreciação subjetiva de cada um, mas com questões que são postas muito interessantes em várias áreas, que vão da antropologia, à sociologia, à interseccionalidade, ao género, que parece que só mais recentemente é que está na ordem do dia, mas tem vindo a estar e felizmente tem trazido questões de discussão que são importantes, mas por outro lado
há uma ligação maior aos circuitos internacionais, apareceram mais residências artísticas, tanto fora como dentro, muitos artistas concorreram, também é verdade que apareceram mais alguns apoios e programas, contudo, nesse aspecto eu acho que insuficientes. Agora, em relação a 2003, é claro que o mundo é absolutamente diferente, a forma como nos relacionamos, como inclusive damos a ver o trabalho feito, não só o trabalho do curador, embora eu acho que esse trabalho de um ponto de vista, é assim, o trabalho que há artistas a trabalhar, isso não faria outra coisa qualquer, e é impossível pensar na história humana que não há alguém que representou, seja na caverna, seja na parede de Foscoa, qualquer coisa do ponto de vista estético, qualquer coisa do ponto de vista, ou seja, que essa incisão, curiosamente também fiz a expressão inaugural dos espaços temporários, como a coleção de arte contemporânea da Fundação Lusóbrica quando abriu o Museu de Foscoa, e tive uma experiência também muito, muito rica, muito interessante, até porque aí o museu interpretativo está dentro de portas, dentro daquela, também de uma arquitetura muito, muito singular e extraordinária, mas depois o museu está na paisagem, está no campo que se visita, com um dispositivo muito importante que são os guias do serviço educativo, que é talvez um dos braços para mim mais importantes hoje em dia de fazer a mediação com o público, porque a dificuldade do público é sempre grande. Neste momento é uma dificuldade ainda maior por não estar em presença. Eu próprio fiz programas de Instagram no primeiro confinamento, dá-se a ver imagens de obras, que não é a mesma coisa que mesmo nesse auditório que está por trás do Daniel, ou de outro auditório onde nós estejamos a partilhar, mesmo que as luzes estejam escuras a passar um filme, e tenhamos a sensação de que estamos ali isolados, a ver aquele grande ecrã, estamos em partilha com os outros. Esse momento é um momento que há de voltar, ninguém sabe quando, e é absolutamente fundamental que as pessoas voltem aqueles que gostam, os que se interessam, os que colecionem, os que sabem e os que querem saber, também é público, e que o serviço educativo, os serviços educativos têm melhorado muito em Portugal, isso é talvez uma das questões, embora muitas vezes maltratados, peço desculpa dizer isto, institucionalmente, como se tem visto, maltratados, não só aqui, mas maltratados, esses são aqueles que fazem chegar àqueles que se aproximam, que têm curiosidade, mas que têm, digamos que ainda um lapso de conhecimento, e ser ignorante não é nenhum problema, porque há formas de ir colmatando essa ignorância e ganhando conhecimento, ganhando interesse. Depois gosta, não gosta, seriam outras questões. Os serviços educativos talvez seja uma área que eu destacaria, que com grande esforço de todos, de quem os forma, mas também de quem trabalha, que foi uma mudança importante, não diria radical, mas uma mudança importante que eu vi, e esta acontece porque também há mais espaços, há mais centros, há algumas coleções que estão alocadas por protocolos de comodato ou outros, a maior parte com municípios também, como o caso da coleção da Ordem de José Lima, como outras, e que exigem que haja essa aproximação à comunidade. E a comunidade também contribuiu para que este centro, como outros, fossem construídos. Contribuíram de várias formas, portanto é uma forma retributiva de lhes dar a ver qualquer coisa que lhes vai desarrumar as certezas, mas também que lhes vai trazer alguma coisa de novo. E é isso que eu acho que a arte, ou as expressões artísticas da música, ao teatro, a outras, se encarregam de nos desviar no bom sentido de um caminho que parece que não tem uma curva, um gavete que nos surpreenda. Eu acho que isso acontece, e acontece muito, muito fruto de quem faz a mediação entre as instituições, os eventos culturais, agora já abri um pouco da arte contemporânea para os eventos, e para o público, mesmo para aquele que já conhece alguma coisa que pode vir a conhecer mais. Exatamente. João, quais são os seus projetos atuais? Os meus projetos atuais, o primeiro de todos é para a semana na Universidade de Aveiro, com a coleção da Ordem de José Lima. É o lançamento ainda este mês, espero, da editora Empty Cube Reader,
que é digamos que uma versão para uma editora de objetos artísticos, cuja primeira edição está pronta a ser apresentada, era para ter sido apresentada na quarta-feira, na véspera de quando tudo isto fechou, e que vai apresentar uma obra da dupla, uma obra edição, 20 exemplares, sobre o qual eu não vou falar, portanto espero que venham. Também da Águeda a Lisboa, vai estar durante algum tempo num determinado espaço, vai ser anunciada a primeira edição da editora. Estou neste momento a trabalhar num livro para a exposição que inaugurou também sob confinamento absoluto de Pedro Tudela na Universidade Católica Portuguesa, a convite da Universidade Católica do Dr. Nuno Crespo e do artista, que muito estimo e com quem já trabalhei. Há projetos novos na coleção da Fundação PLMJ que a seu tempo virão aquele lugar, porque agora a suspensão, embora esteja de tudo isto aparentemente quase a acabar, ainda não se percebeu muito bem como é que vai ser. Há o projeto da Rama, que está em desenvolvimento, é um projeto recente de residências, que tem tido bastante solicitação e que se está a complexificar, portanto os artistas quando chegam tornam tudo complicado e tornam felizmente complicado para também de estimular a desenvolver outro tipo de projetos. E há duas exposições, talvez, há a exposição do André Almeida e Sousa no Museu Carlos Machado, que vai inaugurar no dia 16 de abril. Tive feito o teste, espero poder viajar com o artista e apresentar a exposição de cerca de 15 anos do seu trabalho. Eu conheço o museu onde já trabalhei com exposições há vários anos e tenho um grande carinho e estima por muita gente dos Açores e pelos Açores, que é um lugar que eu gosto particularmente, entre outros como Águeda, como Elvas, com que tive também uma grande experiência. Eu nos últimos talvez 10, 15 anos tenho trabalhado mais fora de Lisboa ou do Porto do que propriamente nestas duas cidades, e isso deu-me também um panorama do que são as mais-valias, mas das necessidades, das dificuldades, mas do empenho, não só das tutelas, principalmente dos profissionais, mas também do desafio que isso criou inclusive para mim e para os artistas, e isso tem sido absolutamente estimulante. Portanto, há estes projetos em mão e há duas exposições para uma de maior envergadura que ainda estão neste momento a tentar ser desenhadas, tendo em conta que ainda não percebemos muito bem como é que vai ser o segundo semestre. O primeiro semestre já percebemos, como é que vai ser o segundo semestre, de forma a preparar e dar continuidade à editora, que é neste momento um projeto que me interessa. Eu não sei se durará 10 anos como o MT Club, mas durará as edições que forem possíveis fazer, em colaboração com os artistas, isso depende deles sempre. Claro, exatamente. Bem, e o João acabou por também já me responder à próxima pergunta. Eu iria perguntar-lhe sobre o futuro em termos práticos. Sim. O João já respondeu. Posso agora, e podemos agora fechar com uma pergunta sobre o futuro, mas se calhar num sentido mais abstrato. Como é que as coisas poderão evoluir no sentido do espaço expositivo, da curadoria, tendo em conta o panorama atual pandémico? Como é que o João vê este futuro? É assim, eu o futuro vejo auspicioso, vejo com confiança, vou ser absolutamente sincero, vejo com confiança no trabalho dos artistas e vejo com preocupação de que aqueles que dispõem dos meios para se mostrar os trabalhos dos artistas, artistas de várias épocas, também tivemos um artigo no Público aqui há tempo sobre as questões de conservação, quem é que prossegue as carreiras, ou seja, do ponto de vista das estratégias culturais, porque artistas vão haver sempre, os artistas vão estar a trabalhar mostrando, não mostrando, não é para a gaveta, nem é para trás do armário, mas os artistas trabalham, os artistas têm uma posição sobre o mundo, naquela expressão que lhes é cara, outros têm outro tipo de expressão. Desse ponto de vista tenho a maior confiança e olho com um sorriso de agrado para a frente. Olho com preocupação se todos aqueles que virão do ponto de vista das várias tutelas, sejam locais, sejam governamentais, se nas várias aprendizagens, e não é só este momento que parece que foi preciso haver esta catástrofe, isto é uma catástrofe para nos fazer aprender alguma coisa, olhando para trás, olhem também para a frente e olhem para outros meios que estão a surgir, para outras necessidades e deem lugar, e agora abro da arte contemporânea para o espectro da arte e da cultura, para a edição, para o livro, para a música, de forma a que uma cidade
culta, uma cidade em que a cultura é importante, e a cultura vai sendo transmitida, vai sendo apreendida, vai sendo desafiante e desafiada. É uma cidade mais rica, mais democrática, menos radical, menos intolerante, mais aberta a todas as questões que são fragmentárias e que são questões que vão dividindo. A cultura traz um princípio inclusivo, ainda que seja difícil de chegar, e aí os serviços educativos que eu falei, mas também a forma como os artistas hoje trabalham nas comunidades, mesmo na arte no espaço público, independentemente das considerações que possamos ter, inclusive de preferência subjetiva, a cultura é talvez a ossatura de uma comunidade ou das comunidades, e obriga a ter diferentes pontos de vista, e aí já não obriga, aí passa uma mensagem e um sentimento de tolerância e de integração do outro. Portanto, olhem para o trabalho dos artistas, olhem para as condições que precisam, e talvez seja mais fácil certo tipo de questões e certo tipo de assuntos serem, digamos que, menos extremados, menos radicalizados, e isso traz inclusão e traz igualdade. Terá um futuro melhor. É o meu ponto de vista. Exatamente. E é aquilo que eu creio. Utópico talvez, mas parte realizável, deixando sempre um pouco de utopia lá no fundo. Tem que haver sempre um pouco de utopia, não é? Eu acho que sim. João, agradeço imenso em nome da Câmara Municipal de Águeda e do Centro de Artes de Águeda ter participado connosco nesta rubrica. Bem, vamos ver-nos em breve para a semana, não é? Primeiro passo deste desconfinamento, portanto agradeço e até lá, João. Eu também fico muito grato não só à Câmara Municipal, ao Centro de Artes e ao Daniel, com quem já trabalhamos e vamos trabalhar para já, pelo menos para a semana, portanto há caminho. E daí para a frente. Muito obrigado. João, um abraço, muito obrigado. Um abraço.